Se eu tenho uma capacidade de mediunidade para tratar as pessoas, eu preciso ajudar a limpar, orquestrar, organizar essas massas. Eu me construí com essa capacidade de ajudar o outro. Às vezes eu não vejo nem escuto, mas eu sinto, vira e mexe, tô com dor de cabeça, eu vou não sei aonde tá doendo a cabeça, eu vou não sei aonde tá doendo as costas, eu vou não sei aonde tá fazendo isso aqui, eu vou não sei aonde tô com dor, tô Acontece, esquisita, né? O que acontece? acontece. Acontece que eu tô captando aquelas energias para mim, só que eu não tô transmutando. Então, eu quando você capta e não faz esse processo, você sobrecarrega o seu sistema. Quando você sobrecarrega o seu filtro não dá conta. Me conta, Ana. A Ana é de Maceió e ela falou que ela tem fome de colocar em prática. Colocar o que Isso. em prática, Ana? Eu O vou que fazer você um quer pôr? resumo. Tá. Tá, eu vou fazer um resumo. Eu sou psicóloga, Hum, sou formada há 25 anos. que No legal. começo da. Quando eu estava me formando, eu tive muito. Eu trabalhava no hospital. Por coincidência, eu fui parar numa fase terminal que hoje não se usa, de câncer. E eu vi o povo morrer antes do tempo. Hum, Eu sempre tive muita mediunidade, mas na época eu morria de medo. Foi na época que minha mãe faleceu também, e eu acreditava que se eu saísse desse universo, eu estava livre. tá. Como eu tinha medo do que eu via, eu digo, eu não quero isso para minha vida nunca, nem por dinheiro nenhum. Na época, 25 anos atrás. Tá. O tempo passou, me disseram que eu precisava trabalhar, porque senão eu ia ficar na cama igual a eles. E eu entendi na época que se eu ignorasse esse mundo, fosse rezar, católico, qualquer coisa, eu estava livre. Hum. Resumindo, semana passada fiz minha 10ª cirurgia. Perdi 2 rins, tirei o dreno ontem. É uma história longa. Eu nasci com 3 rins. Isso não é um acaso, isso é um estudo que vem, né? Tá. Perdi um, perdi outro, tive uma sepsia em 2018, depois extraiu o segundo rim, e depois veio uma hérnia na incisão, depois outra hérnia. Eu estou com os pontos, tirei o dreno, bem dolorida. E assim, ano passado, depois que eu tive a sepsia, que eu acredito que eu não fui embora, porque eu não tinha que ir, que eu tenho que trabalhar, né? Eu assumi a minha mediunidade. Neste período, eu perdi uma pessoa que eu amava demais. Eu estava até hospitalizada, queria morrer também. Queria morrer também. E entendi que não fui porque não era. E resumindo, eu passei e vim para casa, chorei, chorei, moro só com o cachorrinho. E depois de 3 dias, 2, 3 dias de choro, quando eu olhei assim do nada, porque isso acontece do nada, eu vi e ouvi. Ele dizer, Ana, tá tudo bem, siga com a sua vida. Bom. Até então, Andressa, eu não conseguia parar de chorar. Eu fazia um esforço, parecia que tinha um cano furado e aquela dor, sabe? Quando eu vi, Ana, tá tudo bem, siga com a sua vida. Aí eu retornei ao centro espírita. Isso foi em 2018, segundo semestre. Retornei ao centro espírita, estava vindo até então, mas ainda me faltava alguma coisa. Tá. Não era, eu não sei explicar, mas faltava, né? E um dia, por um acaso, não tem 2 meses, 1 mês antes de eu me operar, 15 dias eu lhe conheci, não sei como, cutucando no... Eu lhe conheci, assisti 2, eu digo, é isso que estava me faltando. Tá. Você tá entendendo? Então, assim, não participei, queria muito entrar nesse grupo de humanoterapeuta, mas eu tinha muitos compromissos, eu ia fazer uma cirurgia, eu moro só, tenho que pagar enfermeira. Eu digo, não, eu vou assumir as coisas que eu preciso, que eu tenho, né, que eu tenho que pagar, Certo. mas o próximo é isso que estava me faltando. Eu Isso. sou grata, todos os dias eu estava de licença, porque eu só tenho um rim, né, e tinha que trabalhar num ambiente que teve muitos casos. Então, eu passei 4 meses em casa, te conheci
no fim desses 4 meses, mas depois que eu te conheci em casa, meio-dia é sagrado, eu lhe vejo todos os dias, vou dormir ouvindo os seus, acordo, tipo assim, sabe? E assim, e era o momento que faltava. Eu Que sou bom, extremamente grata por você e por todos. que Então, bom. assim, caiu assim, feito uma luva. Sim, entendi. Então é assim, ó, vamos só tentar, para eu conseguir contextualizar, um tema bem legal, principalmente essa questão do rim, porque o rim é um filtro e o rim filtra água. Então a gente vai falar um pouquinho aí desse elemento água, desse filtro e dessa mediunidade e o que que era que possivelmente ainda te faltasse, que pode ser que esteja sendo um caminho que você já está sentindo, né? Que é o humanoterapeuta. Porque assim, teve até uma pessoa que colocou aqui que escreveu assim: o problema é que a gente não sabe o que é trabalhar, né? E na verdade, assim, Uhum. existem durante a minha vida inteira, o que eu entendi é que trabalhar espiritualmente tinha que ser via uma religião. E trabalhar espiritualmente Uhum. tinha que ser incorporação, coisas desse tipo. E não é real, né? Eu senti muito dessa dor porque os meus pais vêm da Umbanda e meus pais são médiuns de incorporação. Mas eu não era. E aí, na minha cabeça, era assim: se eu não sou médio de incorporação, se eu não incorporo um caboclo, que nem a minha mãe incorporava, eu não sou médium. E aí, eu fui me estabacando na vida, até que depois de um período, eu entendi que existia. Sofri muito, entrei num processo, vocês já devem conhecer a história, enfim. E eu entendi que existiam outros tipos de mediunidade, que no meu caso era mediunidade de desdobramento, de sensibilidade. E aí eu fui tentar entender como é que eu podia trabalhar isso sem ter que fazer incorporação. E aí eu entendi dentro desse processo que eu não precisava de uma religião para fazer isso, porque isso, o trabalhar com a mediunidade, ela é uma característica do ser humano, né? Ela não é uma propriedade da Isso. religião. É uma característica nossa. E que quanto mais se falava, quanto mais a gente falasse disso, mais pessoas iam se beneficiar. Porque cada vez mais a gente não precisa, a gente vai ter o processo da sensibilidade. Então, ampliar a nossa visão em relação a isso. E o processo evolutivo é ampliar as nossas sensibilidades. Né? Os nossos 5 sentidos vão ficar muito ampliados. E a sensibilidade é uma delas. E no seu caso, você tem, inclusive, a vidência. Né? Então, é um sentido Mais, mais mais é, audiência. Então, é um sentido da é, visão ampliado, o sentido da audição ampliada e a sensibilidade no corpo ampliada, tá? Então, o humanoterapeuta é esse lugar de você aprender a como trabalhar sem um vínculo religioso, caso você não queira, se você quiser, tá tudo bem também. Não é contra as religiões de jeito nenhum, é só um novo olhar, porque somos espírito, independente de termos uma religião ou não. Somos médios, porque isso é uma característica de mediar entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, nós todos estamos mediando esse plano. Somos médios, com alguns tipos de sensibilidade diferente. Ok. Então, isso é uma característica do ser humano, independente da religião. O que eu quero trazer aqui para você, que o humanoterapeuta, ele tem enquanto objetivo dar essa orientação muito mais profunda, né, do que o que eu vou trazer aqui, porque daí você vai ter várias frentes para você poder tratar a si mesmo e para tratar os outros. A gente precisa conhecer a nós e as outras possibilidades. Você fez psicologia, você entende isso. Conhecer um monte de coisa, porque vai vir um monte de cliente. E cada um vai ter uma situação, né? Vai ser cada caso é um uhum. caso. E aí, ali tem as técnicas para você colocar na prática, tá? Que é o que você falou. Mas vamos só para entender um pouquinho do seu caso, que é um caso muito, muito importante, muito interessante, até como estudo para você, como para todos os humanoterapeutas, que é o caso do rim. Vamos imaginar qual é, eu sempre falo aqui da função das coisas, o projeto de vida de cada uma Dois das pâncreas, coisas. Oi? três rins e dois pâncreas. 2 pâncreas. Qual é a Dois pâncreas. função? Olha aqui. Você duas. Ninguém aguentava a Ana Carla. Você Tem que era ser. 2. Tá. Qual é a, É, qual é a função do pâncreas? Qual é o projeto de vida do pâncreas? tem alguma coisa a ver com sangue, com imunidade. Imunidade. Tá, então vamos ver aí Mas a dentro. pessoa vive sem pâncreas. A pessoa vive sem pâncreas. Tá. O pâncreas e o rim,
Vamos falar do rim primeiro. Fica mais fácil para eu trazer, porque eu não quero acabar com o tempo. Eu preciso amarrar tudo para ninguém ficar Uhum, sem nenhuma informação. uhum, Porque tem a ver muito com a mediunidade, tá? Então vamos lá. uhum, Como é que eu vou explicar isso de uma maneira simples? Vamos lá. O pâncreas, ele é perdão, o rim, ele é um filtro, certo? Ele é um grande filtro. E a principal fluido que o rim filtra é líquido, é água. É o elemento água. O elemento uhum, água, eu não vou conseguir explicar com profundidade. O manoterapeuta vai entender melhor isso, porque a gente explica com muita profundidade, porque a gente chega lá na base dos miasmas, tá? uhum. Que vem do elemento água. Mas eu não vou conseguir explicar isso aqui, tá? Não vai dar, não tem o material, tem que ter uma linha mais profunda disso. Quando você a água, ela vem, ela é a representação, mas não é só a representação. Por isso que eu estou dizendo, não é só representativo. Quando a gente estuda com profundidade a espiritualidade, né, a gente entende melhor esse aspecto do elemento e da emoção. Então, ele é a própria emoção. Então, a água é a representação do emocional, certo? Uhum. Então, tudo que a gente sente no nosso entorno é feito de corpos. O campo astral é feito do nosso corpo mental, racional, com o nosso corpo emocional. É a nossa alminha. Tem o mental superior, tem as bases superiores, que é a parte do nosso espírito, que eu não vou conseguir explicar aqui. Quem assistiu a imersão humanoterapeuta entende um pouquinho melhor os 7 corpos. Eu já vi E a... alguma coisa a respeito. Então, isso eu já dei livre aí na internet, então quem Uhum. não assistiu, fica ligado, a gente não vai ter mais esse ano, só o ano que vem, mas enfim, do humanoterapeuta. Mas vamos lá. Essa base é a nossa alminha, o que é o corpo astral, mental, racional com emocional. Então, de acordo com essa alminha, são pequenos fractais, não a alma do ser, mas pequenas, são emoções. Nós nos conectamos com os. Eu tenho um monte, você tem um monte. E aí isso a gente vai, tem os nomes de fractal, isso é subdividido, enfim, isso a gente explica lá para fazer os tratamentos. Quando eu tenho essa sensação, ela é minha. Só que todo mundo tem. E essas pequenas sensações, elas orbitam o nosso campo, que nós chamamos de pequenas massas, tá? São níveis, subpersonalidade, forma de pensamento, criatura, tem várias pequenas subdivisões aí para a gente conseguir tratar da maneira correta. Essas energias do outro, eu nem estou falando de espírito, só para você entender onde eu quero chegar. Eu sinto. Se eu tenho uma capacidade de mediunidade para tratar as pessoas, eu preciso ajudar a limpar, orquestrar, organizar essas massas. Eu me construí com essa capacidade de ajudar o outro nesse processo mediúnico. Por isso eu vejo, por isso eu sinto. Às vezes eu não vejo e não escuto, mas eu sinto. Vira e mexe, tô com dor de cabeça. Eu vou não sei aonde tá doendo a cabeça. Eu vou não sei aonde tá doendo as costas. Eu vou não sei aonde tá fazendo isso aqui. Eu vou não sei aonde tô com dor, tô Ontem eu escutei. esquisita. Né? O que Ontem, acontece? Acontece que eu tô captando aquelas energias para mim, só que eu não tô transmutando. Quando isso. você capta mais do que você precisa, porque se você captar, que é o trabalho, o meu trabalho, eu capto, trato, limpo do outro, transmuto e encaminho para tratamento. O que precisa ser encaminhado, desfaço o que precisa ser desfeito e organizo aquilo que precisa ser organizado e devolvo organizado. Isso aí é o humanoterapeuta, tá? Ok. Se eu não tenho essa habilidade de fazer isso, porque eu não aprendi, não é porque eu não tenha, é só porque eu não aprendi. Que é, você precisa trabalhar, fia. Você precisa trabalhar, fia. Que vai no centro, você Uhum. precisa trabalhar, fia. Ai, mas preciso trabalhar porque eles estão me obrigando? Nada. Eu construí esse corpo desse jeito porque era o que eu falei que eu ia fazer. Então, não é. Uhum. Então, por que a nossa vida não anda? Porque eles estão nos castigando, que é o que o povo fala? Nada disso. Eu é que falei que ia fazer uma coisa e não estou fazendo. Então, eu, quando você capta e não faz esse processo, você sobrecarrega o seu sistema. Quando você sobrecarrega o seu sistema, o seu filtro não dá conta.
Então, para que é que eu nasci com 3 filtros? Porque dentro da minha estrutura, eu entendo o tamanho do trabalho que eu vou ter que fazer. Certo? Então, vamos ver, antes do físico. O físico é a materialização do que está no energético. Sobrecarrega de tal forma que nem 3 filtros dá conta. Eu já tenho um. Nem 3 deram conta. Claro que tem um excesso aí, tem um desequilíbrio, pode ser que tenha, né, um medo tão excessivo e querer filtrar tudo, mas a gente não vai olhar por esse campo. O que eu quero dizer é, se o mental como o emocional forma pequenas massas, do outro também. Se eu tenho a capacidade de trabalhar o desejo de ajudar e a habilidade de fazer, eu vou captar de qualquer jeito, porque é da minha natureza, porque eu me construí assim. Mas se eu não aprendo a trabalhar, eu fico com aquilo em mim. Quando eu aprendo a trabalhar, eu capto aquela energia que é a água, que é o emocional, que por alguma razão, o seu caso tem mais habilidade com este elemento, eu atraio, não consegui filtrar essa água, o meu rim não sobrecarrega, não dá conta. Fica em mim. A energia fica em você, exatamente, fica em você. Então, isso aqui a gente explica dentro do Humanoterapeuta muito mais profundamente. Mas quem assistiu a imersão, quando eu falo da estrela, quando eu explico ali a geometria sagrada da materialização da doença, ali você percebe a jogada dos elementos. E depois, dentro do humano, a gente fala um pouco mais de como trabalhar essas questões, né? Então, quando a gente vai colocando os elementos, eles em equilíbrio é a própria manifestação da vida perfeita, eles em desequilíbrio é a manifestação da vida em desequilíbrio. Não é que é imperfeita. Tá em desequilíbrio, tem mais fogo do que precisava. E o fogo queima. É da natureza do fogo. Não é ruim. Se eu tô pondo fogo demais, vai tacar fogo no negócio. Se eu tô pondo emoção demais, vai afogar de tanta água. E aí tem os processos. Então, quando eu falo o pâncreas, ele secreta insulina, não é isso? Baço. O baço secreta insulina. Baço, isso, baço. O seu problema é no baço. O seu problema é no baço. Tá. É baço. Agora tem a ver com sangue e imunidade. Agora faz sentido. Ele ajuda na produção do sangue. O sangue é o fluxo, o sangue é a água. Agora tá fazendo mais sentido para mim. Porque eu me confundi, é baço. É o baço. Então, o baço é extremamente importante. Extremamente importante. Porque ele trabalha nesse processo. E é ele que vai trabalhar na sua imunidade. Se você absorve todas as encrencas e não tem imunidade, doença. E fui premiada com artrite reumatoide no último ano. Então, porque... Que já é mais... É uma coisa... Imunidade baixa. Sobrecarregando a outra. Sobrecarregando a outra. Então, de novo... Só para completar, Andressa. E assim, o universo é tão lindo. Eu aprendi com vocês sem julgamento. Assim, eu tenho... A minha família é grande, né? Mas eu atravessei essa última cirurgia, fiz muito bem, sozinha, absolutamente sozinha. Sou grata por poder pagar uma enfermeira para levar comigo para o hospital, que eu não vou ter um pai, mas não vou levar meu pai para o hospital para não pegar um Covid. Sou grata por tudo que eu tenho, mas assim, até isso, eu me sentia muito só. A família, de certa forma, se afastou, mesmo eu precisando passar por um processo desse, tá entendendo? E a espiritualidade me completou. Que bom. Então, de repente, o universo é tão sábio que a família precisa sair para poder eu entrar. Exatamente, para você poder dar o espaço que precisava. A minha família tem uma espiritualidade que eu tinha medo há anos atrás, né? A gente evolui, a gente amadurece. É tudo tão lindo. Eu sou tão grata por você. Então. Eu nunca imaginei que você fosse me chamar. Que bom! Então, entende que tá tudo perfeito e que apesar de ser difícil, não é um processo de aprendizado. Eles estão do seu lado, eles estão do meu lado, eles estão todo mundo. Ninguém tá sozinho. Ninguém está só. Ninguém tá sozinho. Nunca. A gente pode chamar de anjo da guarda, de espiritualidade, de Deus, de consciência, do universo, não importa. Para eles não tem importância qual é o nome que a gente dá. Né? A gente aqui que quer ficar sabendo o nome de tudo, mas na verdade é essa força que nos conduz. Né? Então, quando eu falo que eu sou Deus, né? Deus está em mim,
Não, eu que estou em Deus. Tudo é Deus e eu participo disso. Eu sou só uma celulinha Isso. dentro desse contexto todo. E aí eu tenho algumas habilidades, como a célula do fígado, ela tem uma habilidade específica. A célula do baço tem uma habilidade específica. A célula andresa tem uma habilidade específica. Entende? A célula Ana tem Aham. uma habilidade específica. E aí a união de todas essas especificidades que faz o todo funcionar. Então você precisa cumprir com a sua função, eu cumpri com a Eu minha, tenho, para o todo preciso. funcionar. Então tá na hora Aí de. eu pensei, eu preciso, no momento agora que eu tô acamada, né, tô dolorida, é, eu tenho que me instruir. Sim. Para me falar, eu preciso saber, né? É. Aí eu vou dormir e acordo com, eu vou dormir e acordo com, Um monte de ideia, ouvindo, né? sabe? É assim mesmo. Eu vou dormindo, acordo, eu moro só, eu tenho um cachorrinho, tem uma pessoa que me ajuda aqui, né? Então, assim, então meu momento agora é me fertilizar enquanto eu posso. Em janeiro eu faço curso, E e aí assim, você e põe era em o que prática. precisava. Porque você Foi em falou, eu tenho prática. fome de colocar em prática. Só que para pôr em prática você Isso, precisa saber. Então, se saber, esse é o momento de você se recuperar, coloque isso em prática agora. Agora é o momento de eu me é uma, recuperar e me conectar de com a me minha recuperar. espiritualidade. Em janeiro, eu vou Isso, entrar no curso, vou estudar o curso vou e vou entrar, pode começar me aguarde, a trabalhar, me aguarde, tá? E aí é colocar tudo em tá? prática, tá bom? Uhum. Mas Muito fica bem. Eu obrigada, que muito agradeço. grata. Obrigada a você. Um beijo enorme. Eu que Beijo, agradeço. tchau. Tchau.